Talvez assentar. Pai, tudo bem com os irmãos? Amém. Amém, glória a Deus. Nós estamos ministrando sobre quem é Jesus. E iniciamos na doutrina anterior, falar que Jesus é mestre, que Jesus é rabi, que Jesus é aquele professor, aquele que ensina. E como o Senhor ensina? Iniciamos falando sobre a questão da parábola. Jesus, as suas palavras, hoje parei para fazer uma contagem, aquela Bíblia com a letra vermelha, deu um pouquinho de trabalho, mas eu tinha feito uma leitura, e para a gente não falar simplesmente a leitura, eu quis fazer uma confirmação. Olha só a importância de saber o que Jesus falou. Olha só a importância que o Evangelho dá para as palavras de Jesus. Às vezes a gente fica com as palavras dos filósofos, às vezes a gente fica com as palavras, às vezes até do pastor, e a gente deixa de observar aquilo que Jesus falou. Aleluia. Eu estava fazendo a leitura naquela enciclopédia da vida de Jesus, e o autor estava falando sobre o percentual da palavra de Jesus nos evangelhos. E ele disse que era em torno de mais de 40% as palavras que estão nos 4 evangelhos são palavras do Senhor Jesus. É Jesus falando, é Jesus ensinando, é Jesus falando e colocando as suas doutrinas, a sua palavra de vida eterna. E aí eu fui fazer a conta, somando todos os capítulos, dá 3.779 versículos, somando os versículos, 3.779. E desses, 1921, aproximadamente, porque foi uma contagem manual, e às vezes a gente perde a conta, volta de novo, conta de novo, mas eu fiz uma conta mais ou menos, 1921 são palavras de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. O que quer dizer? Tem versículo que ele completamente é escrito em vermelho. Tem versículo que tem 2 palavras, uma palavra em vermelho. Eu contei todos os versículos que aparecia uma palavra em vermelho. A minha Bíblia tem as palavras de Jesus em vermelho. Eu gosto muito, porque a gente para um pouquinho mais para prestar atenção no que Jesus está dizendo. Quem está falando aqui é Jesus. Aí você para e observa o ensinamento do Senhor Jesus de uma maneira mais abrangente. Então, eu fiz a conta, significa que 53% dos versículos do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, 53% aproximadamente, são versículos que contêm pelo menos uma palavra de Jesus, ou todos o versículo falando palavras que o Senhor Jesus contou. Irmãos, isso é maravilhoso. Temos um evangelho, os evangelhos, que é as novas de Jesus, sendo o ensinamento, sendo os exemplos, sendo as palavras. Qual é a maneira de Jesus pregar? Jesus prega, na maioria das vezes, por parábolas. Aproximadamente 30 parábolas estão conservadas para a gente ler, para a gente aprender com elas. Aproximadamente 30. Mas a maioria são parábolas que Jesus utilizou para conversar com as pessoas. Outras palavras que Jesus diz são diálogos. Jesus parou para conversar com uma pessoa e ensinar a palavra de Deus. Fica uma lição para os obreiros, E se você observar palavras como a de Nicodemos, falando do novo nascimento,
Palavras como ele falou com a mulher samaritana, que ele falou sobre a adoração em espírito e em verdade, não no local, no templo. Palavras que o Senhor curou alguém, dialogou com alguém, perguntou para alguém. Irmãos, às vezes nós pregadores queremos pregar só se a igreja estiver cheia. Quando o pastor chega na igreja, a palavra depende da quantidade de pessoas. Tem pessoas assim, tem obreiros assim. Ele chega para pregar, aí ele vê que tem 10%, 20% do número que deveria ter, metade. Aí fala: opa, essa palavra aqui eu vou deixar para o dia que estiver cheia, porque quando estiver cheia eu vou arrebentar. Você acredita que tem gente assim? Mas Jesus não. Jesus deu a palavra e tem ensinamentos profundos em diálogos que Jesus teve na palavra do Senhor, diálogos que ele parou para ensinar alguém. São palavras poderosas que nos conduz à salvação, ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente tem que preocupar. A maioria é parábolas, e a parábola, ela tem um sentido. Nas leituras que eu estava fazendo, nos estudos, fala sobre a questão da leitura da parábola. Diz o seguinte, que ela é como se ela fosse formada de corpo e alma. Como assim? A parábola tem um lado corporal, poderia dizer assim. Qual é o corpo da parábola? É uma história. Quem lê está contando uma história. Agora, qual é a alma da parábola? São as lições espirituais que estão colocadas ali dentro. Existe a parte visível, comum, que qualquer pessoa lê, ouve e entende a história. Agora, a explicação da parábola, a aplicação da palavra, nem todos conseguem entender. E isso é grave, porque lá naquela época, por que Jesus falava por parábola? Quer saber? Nós vamos aqui para Mateus capítulo 13, para a gente ver por que Jesus falava por parábola. Nesse capítulo 13, Jesus está contando a história do semeador. O semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu na terra, na estrada, na beira da estrada. Outra parte caiu entre os espinhos. Outra parte caiu na pedra, no terreno pedregoso, e outra parte caiu na terra boa. Essa parábola, quando Jesus conta, nem os discípulos, os apóstolos entenderam. E aqui nesse texto é revelado por que Jesus ensinou por parábola. Tem alguns versículos na Bíblia que diz o seguinte, que Jesus não ensinou nada a não ser por parábola, que todas as palavras que Jesus estava tentando passar para o povo, Jesus sempre contava uma história, e quem está ligado, entende o que o Senhor está falando. Quem não está ligado, entra e sai do mesmo jeito que entrou. Você acha que hoje não tem isso? Às vezes você está dentro da igreja e você percebe que pessoas não mudam. Troca pastor, sai pastor, entra pastor, vem festa, sai festa, tem avivamento, tem vigília, tem não sei o quê, e a pessoa não muda. É porque a palavra de Deus está sendo falada, mas a pessoa não escuta a palavra, a pessoa não guarda a palavra, a pessoa não observa, não procura discernimento da palavra. E aí nós temos aí, versículo 10: acercando-se dele os discípulos disseram:
que lhes fala por parábola? A pergunta dos discípulos. Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Pastor, mas como é que é isso? A algumas pessoas é dado a conhecer os mistérios, a algumas outras pessoas não lhe é permitido conhecer. Não é bem assim. Continuando a leitura, nós vamos saber por que eles não entendiam a parábola. Aí Jesus vai falando, né? Algumas coisas aí que a gente vai ler depois, outro dia. Aí versículo 14 diz assim: o segundo motivo, o primeiro, é porque eles vão... Por que eu falo por parábola? Está no versículo 13. Primeiro, o versículo 11 diz que é porque alguns recebem a revelação e outros não recebem. Versículo 13 diz: por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem. Tem dois olhos, milagre está acontecendo, o culto está avivado, a palavra de Deus está penetrando no coração dos pecadores. Pecadores estão aceitando a Jesus. E às vezes pessoas aceitando a Jesus, e tem gente que diz assim: e o culto hoje não foi bom. Nem com alma se rendendo aos pés do Senhor. Eles estão vendo, mas não entendem. Estão vendo, mas não compreendem. Tem olhos, mas não veem o que está acontecendo. Ouvindo, aí continuando, né? E ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Por quê, pastor? Versículo 15: porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta, e eu os cure. As pessoas vêm para a igreja, mas não abrem o coração para Deus. As pessoas chegam para a igreja, mas têm um coração duro. Mas a mesma palavra que está dizendo que as pessoas têm coração duro, a mesma palavra vai dizer que Deus troca coração de pedra por coração de carne. Eu não sei quanto tempo de crente você tem, quanto tempo de evangélico você tem, quanto tempo que você vinha a esta igreja, quantas igrejas você já participou. Eu não sei, mas eu quero te dizer, se você é um desses que escuta a palavra, mas parece que não fez efeito, que entra num culto deste e sai do mesmo jeito que entrou, hoje o culto foi mais ou menos, que entra num culto de doutrina, que entra num culto de domingo, entra na escola bíblica dominical e sai do mesmo jeito, é preocupante. Possa ser que você não está enxergando o operar de Deus, possa ser que você não está dando lugar para a palavra de Deus, possa ser que o seu coração esteja endurecido, e isso é ruim. Isso pode acontecer com quem é filho de crente, por exemplo. Pode acontecer com quem já é crente há muito tempo, porque às vezes chega alguém novo convertido. Tem até uma história que diz que o novo convertido estava na casa do Senhor, e aí alguém viu ele todo alegre, né, cantando, tal, dando testemunho, feliz da vida, falando em línguas estranhas, e aquele culto que está todo mundo calado, e ele levanta a mão e fala: glória a Deus, e ele glorifica o nome do Senhor. Ele não precisa de comando daqui de cima para glorificar a Deus, porque ele está ligado no céu. Ele está ligado naquele que é Deus poderoso, que conhece o seu coração. Às vezes a vida não está boa, às vezes os problemas vêm, às vezes a doença chega, às vezes a morte beira a nossa vida. Mas aqueles que estão ligados na videira, aqueles que estão ligados no Senhor,
Esses percebem o que está acontecendo na igreja, percebem o que está acontecendo na sua vida, percebem o que está acontecendo na sua casa, entende a hora de parar de falar e colocar os joelhos no chão e começar a orar, ao invés de reclamar. O evangelho tem que chocar você, o evangelho tem que te sacudir, o evangelho tem que te tirar do lugar comum. A palavra de Deus tem que fazer alguma mudança no seu coração. Não pode ouvir a palavra e sair do mesmo jeito. Essa palavra é vida, essa palavra é viva, essa palavra transforma, essa palavra muda o nosso pensamento, muda os nossos desejos, aplaca os nossos maus desígnios, nos auxilia a ver com os olhos de Deus aquilo que o Senhor deseja para mim, o que Deus quer para mim hoje, o que o Senhor quer para mim hoje, o que o Senhor quer que eu fale hoje, o que o Senhor quer que eu... E aí a gente vive na dependência da palavra de Deus. O que Deus quer falar comigo hoje, eu vou ler a sua palavra. Atenção, coração quebrantado, diz a palavra que Deus não resiste um coração quebrantado, um espírito contrito, alguém que se apresenta diante dele e sabe que é dependente do seu falar, dependente do seu agir. Irmãos, não somos nada. Eu só estou aqui porque a mão do Senhor me colocou neste lugar. Você só está aí porque a mão do Senhor te colocou, porque a mão do Senhor te sustentou, porque muitos mais espirituais do que você até hoje estão afastados, hoje estão desviados, eram muito mais fervorosos do que eu e você, mas não perseveraram no caminho, não houve perseverança, não oraram sem cessar, não meditaram nessa palavra, não permitiram que essa palavra os transformasse. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós nesta noite, que o nosso coração seja quebrantado pelo poder da palavra de Deus, que eu e você possamos descer ao lugar que o homem deve estar, para que Deus possa ser colocado, entronizado no lugar de direito de Deus. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é altíssimo, Ele é o Senhor, Rei dos reis. Ele tem que ser glorificado. Tudo que eu faço tem que glorificar o seu nome. Eu não posso fazer nada por contenda, por porfia, por coisas humanas, atrás de coisas humanas, mas eu tenho que fazer tudo para a honra e glória do nome desse Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro motivo que Jesus falou por parábolas é porque a uns é dado conhecer o mistério, a outros não é dado. Mas por quê, pastor? Porque uns têm um coração duro como pedra, endurecido, não se dobram diante do poder da mão de Deus, não se humilham debaixo da potente mão do Senhor, são arrogantes, são independentes, são pessoas autossuficientes. No pensamento deles, eu quero ser crente dependente, dependente da graça, dependente da comunhão, dependente da unção, dependente do favor, dependente da graça. Que o Senhor possa continuar derramando graça na minha vida, no meu ministério, nas palavras que saem da minha boca, porque eu sou totalmente dependente dEle. Porque no dia que Ele se cala, eu tenho um fracasso aqui em cima. Agora, quando Ele fala e eu consigo passar um pouco para a igreja, eu sei que é bênção, porque não são as minhas palavras, são as palavras do nosso Deus vindo ao encontro do nosso coração. Parábolas. Por que Jesus fala por parábolas? Está aí a resposta. Para que as pessoas que têm o coração duro
não perceba que é Deus que está falando. Tem muita gente que entra e sai do culto e fala: hoje foi só coisa de homem, quando o Espírito Santo de Deus teve liberdade e trabalhou na vida daqueles que estavam sinceramente no culto, né? Estavam com o seu coração aberto. Na doutrina anterior eu cheguei a dizer que o sucesso, aquilo que mais fortalecia a pregação de Jesus, era a coerência, era o exemplo. Ele falava e fazia. E uma das coisas que o Senhor falou e trouxe para nós é a questão do amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito. Então Deus deu. Agora tem um detalhe. Há uma pergunta na Bíblia que diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E a essa pergunta Jesus responde: envia-me a mim. E Jesus desceu, o Verbo eterno se fez carne, se tornou um bebê, uma criança, um rapaz, um homem, e foi o Senhor Jesus, teve o seu ministério na terra, falou, pregou, ministrou, curou. Tudo que Jesus fez foi por amor. Quando Jesus atende o paralítico, atende o cego, é por amor. Quando Jesus para ressuscitar Lázaro, para ressuscitar o filho da viúva de Naim, foi por amor. Foi o amor de Jesus expressado em atitude, em ação. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, é Jesus agindo, atuando em amor a mim e a você, porque se Ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós não teríamos salvação. Esse é o mistério, esse é o favor, esse é o poder de Deus, esse é o plano de Deus, do santo vir à terra e trazer salvação aos pecadores. Aleluias. Então, um dos motivos da mensagem de Jesus ser um sucesso foi a utilização de palavras, de crônicas próprias do dia a dia. As histórias eram simples. Se você lê a Bíblia com um coração como quem lê livro de literatura, você não vai sentir nada. Mas se você orar antes de pegar a Bíblia, se você ir lendo e orando, se você lê a palavra de Deus com atitude de reverência, se você abrir o coração para a fé, Deus vai entrar com providência, o Espírito Santo de Deus vai te marcar, você vai receber o selo da promessa. Essas palavras que estão neste livro vai ter significado para você, vai ter efeito na sua vida, vai ter poder na sua vida, porque é a maneira que eu leio, é a atitude que eu tenho na leitura, que a palavra de Deus vai transformando, vai quebrantando, vai aperfeiçoando, vai santificando, e vamos sendo transformados de dia em dia, de noite em noite, pelo poder do seu Espírito, pelo poder da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele foi um trabalhador dedicado. Diz a palavra que ele foi experimentado do trabalho. Diz a palavra que ele trabalhou com a lenha, com a madeira. Ele transformava aquele tronco de árvore em alguma coisa útil. Da mesma forma, Jesus chama 12 homens que não tinham aparentemente futuro, ainda mais na dialética, ainda mais no discurso, ainda mais na pregação. Mas ele usou homens simples para levar o Evangelho para a Europa, para aquele povo. Irmãos,
Só o poder de Deus, só a presença do Espírito Santo, só aquelas pessoas dando lugar para Jesus. Jesus escolhe 12 homens, chama esses homens para andar com Ele. Eles dormem, acordam, viajam e vão andando e comem juntos. E enquanto estão juntos com Jesus, eles estão vendo Jesus falar e fazer, Jesus falar e fazer, Jesus falar e fazer. É por isso que não adianta papai e mamãe falar demais e não fazer nada. Não adianta você cobrar tanto e não fazer nem um pouquinho, porque você vai se tornar como os fariseus, que colocam fardos pesados sobre a vida dos outros, mas não podem carregar aquilo, nem com um pouco de esforço vocês podem carregar aquilo. É farisaísmo. É ser fariseu, falar e não fazer, falar e não viver o Evangelho. Eu já falei aqui nessa igreja, alguns pais estão em casa e aí estão devendo para alguém, ou alguma pessoa é muito chata e não quer falar com aquela pessoa. Se fulano ligar, você diz que eu não estou. Um dia eu estava no meu serviço, o capitão virou para mim e falou assim: Edson, se fulana ligar para mim, você diz que eu não estou. Eu falei para ele assim: infelizmente, se o senhor estiver sentado, eu vou falar que o senhor está sentado. Se o senhor levantar da cadeira e começar a sair, eu vou falar assim: ele acabou de sair. Quando eu falar que é fulana, o senhor levanta e sai, porque eu vou dizer: ele acabou de sair, só quer deixar recado? Agora, se o senhor ficar sentado, eu vou falar: ele está sentado aqui, vou passar o telefone para ele. O capitão ficava louco comigo, né? E aí quando eu falava assim: quem quer falar com ele? Fulana de tal? Espera um pouquinho. Aí ele levantava e saía com a cara abaixada, eu ia andando. Falei: acabou de sair. Porque eu não vou mentir para acobertar ninguém, porque é difícil viver o Evangelho e é fácil desviar dele. Quando a gente começa a abrir concessões, quando a gente começa a agradar a carne, quando a gente começa a usar de falsidade, quando as mentiras tomam o lugar da verdade, quando o engano toma o lugar da sinceridade, quando as minhas palavras são calculistas, ao invés de ter misericórdia, eu não vivo a palavra, eu sou falso, eu sou inconstante. Mas quando o Espírito Santo de Deus faz efeito na minha vida, ele pega a palavra de Deus e ela me esquadrinha. A palavra de Deus me coloca no eixo, aonde o Edson tem que entrar, como é que o Edson tem que amar, como é que o Edson tem que perdoar. Está na palavra: perdoa 70 vezes 7. Aleluia! Como é que a palavra de Deus encaixa em mim? Perdoa o inimigo, ora por aqueles que fazem mal a você. Viver o Evangelho não é simples, não é fácil, porque muitas vezes nós queremos que o ímpio morra, ainda mais quando fazem o mal contra nós. A gente fica sentado e esperando que a destruição desça do céu e consuma eles, como o Jonas fez. Ficou assentado debaixo da baboreira lá, falando assim: só quero ver que fogo vai cair agora, vai descer o fogo, vai descer o fogo, vai descer o fogo, vai descer o fogo. Mas veio a misericórdia de Deus sobre aquele povo foi perdoado. Assim como você perdoa, Deus te perdoa. Se você não perdoa quem te fez mal, Deus não vai te perdoar. Os céus estará de portas fechadas, o seu nome não será chamado, você não vai para o céu. Não sou eu, não é a palavra que tem que se adaptar à igreja de hoje, não. É a igreja que tem que se adaptar à palavra. Porque se eu estiver pregando aquilo que não está na palavra, você pode descartar. Mas se eu falar de acordo com a palavra, é bom você ouvir. Pode ser um homem falando,
mas por trás a mão de Deus pode estar falando contigo, a boca de Deus pode estar falando contigo. Agora, se for só coisa do pastor, exemplo, vida do homem, pode descartar. Às vezes o meu exemplo te serve, se não serve, descarta. Mas deixa que a palavra de Deus fale ao seu coração, abra o seu coração. Jesus lapidou a madeira e depois lapidou homens. E continua lapidando. Se você acha que não tem jeito para você, o Espírito Santo de Deus está aqui. A mensagem de Jesus é suficiente para te mudar, para te lapidar, para te transformar. Irmãos, às vezes eu vou entrar até para outro aspecto. Às vezes a gente pensa bem assim: nenhuma pessoa vai querer viver comigo. Talvez. Permita o Espírito Santo te transformar. Permita o Espírito Santo te tornar uma pessoa melhor. Sabe o que significa ser uma pessoa melhor? Menos amarga, menos reclamão, menos murmurador, menos mentiroso e várias outras coisas. O Espírito Santo é poderoso para te tornar amável, para trazer o cheiro suave de Jesus sobre a sua vida. Às vezes o exterior nem muda, mas o interior está carregado com a presença, com o efeito da palavra de Deus. Você olha e fala assim: é Jesus que está andando ali. Isso que essa pessoa fez, quem é essa pessoa? É um crente, é um membro lá do Setoró. Só podia ser crente para fazer desse jeito. Só como o Espírito Santo atua em mim e em você. O mundo pode se admirar de nós, mas na verdade estão admirando daquele ao qual nós estamos imitando. Nós glorificamos o nome do Senhor Jesus no nosso dia a dia, quando nós agimos como Cristo deveria agir, como Cristo age, como Cristo agiu. Aí sim nós glorificamos o nome do nosso Deus. Por meio de parábolas, Jesus transcendeu em sabedoria, trouxe luz e compreensão para as pessoas de verdades espirituais. A parte corporal da parábola, material da parábola, é coisas do dia a dia, é coisas simples, mas existem lições, cada uma mais importante do que a outra. Muitas delas o próprio Jesus explicou para os discípulos. Aqui mesmo nesse texto que nós lemos, ele vai explicar: o semeador que semeou a palavra na beira do caminho, foi porque o inimigo veio e a pessoa recebeu a palavra, mas ele foi lá e tomou a palavra, tirou a palavra do coração. São como os pássaros, que comem a semente que está ali na beira do caminho. Mas existe um tipo de pessoa que guarda a palavra e vive a palavra, guarda a palavra, é transformado pela palavra, é modificado pela palavra. Louvado seja o nome do Senhor, que nesta noite você seja um desses que permite que a palavra de Deus transforme, que a palavra de Deus te lapide, que a palavra de Deus modifique, que a palavra de Deus mude a sua consciência, o seu pensamento. Tem crente que apoia aborto. Pastor, mas quando é assim, a gente tem que apoiar, né, pastor? Porque a pessoa vai ter um filho fruto de um estupro. Isso é coisa de filosofia, que começa a colocar coisas para a gente abrir exceções. Irmão, permita que o Espírito Santo esteja na tua vida, e pecado vai ser pecado por onde você andar. Pecado sempre é pecado, sempre foi pecado, nunca mudou. Desde que o Adão lá foi enganado, quando ele pecou a primeira vez, pecado continua sendo desobediência a Deus, desobedecer a sua palavra, não ouvir a sua palavra, não dar crédito à sua palavra. É por isso que as pessoas endurecem o coração. Elas não querem ouvir falar de Deus, elas não querem ouvir falar do poder de Deus, elas não querem ouvir falar de perdão, dessas coisas. Elas querem mais enganar, passar para trás.
mas é um coração endurecido. Mas permita nesta noite, o óleo do Espírito Santo está sendo derramado neste lugar. Eu creio que o óleo do Espírito Santo está aqui sendo derramado sobre a tua cabeça. Que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Que as tuas vestes sejam sempre embranquecidas pelo poder do Espírito Santo na sua vida, pelo poder do sangue de Jesus derramado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os ouvintes ficavam maravilhados, chegavam a dizer: ninguém fala igual ele. Ele não fala igual os escribas, ele não fala igual um fariseu. Pregar o Evangelho exige uma vida na presença de Deus. Eu conheço pessoas muito mais capacitadas do que eu para estar ministrando a palavra, mas infelizmente muitos deles não vivem a palavra. Tem retórica, tem conhecimento, mas não vivem a palavra de Deus. Quer que sua palavra tenha poder? Viva a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, respeite a palavra de Deus, ame o Senhor Jesus, ame o Senhor vosso Deus acima de todas as coisas. Encara o local de pregação como um local realmente de respeito, de reverência. Deus vai te usar com poder, com autoridade, com palavras simples. Porque se observarmos as pregações de Jesus, são palavras simples. Ô pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo porque Jesus uma hora virou para o outro e falou assim: é necessário nascer de novo. É palavra simples ou não é palavra simples? Como eu posso nascer de novo? E através do simples, ele vai agora para aquilo que é a verdade espiritual. Essa é a questão da parábola. Ele começa com coisas terrenas para chegar nas coisas celestiais. Ele chega com coisas materiais para entrar nas coisas espirituais. As verdades atrás da parábola é que são a verdade. Isso significa a vida da palavra de Deus. A palavra de Deus, pelo Espírito Santo, ela se torna viva e faz aquilo pela qual Deus ordenou. É por isso que uma palavra simples não precisa ser muito enfeitada com tantas palavras teológicas, mas viva a palavra, ame a palavra, viva, seja sincero, passe algum tempo meditando nessa palavra. Não pregue aquilo que não mexe com você, não pregue aquilo que você não acredita. Agora, se forem verdades que não podem ser desacreditadas, é melhor você crer. É melhor você pedir graça para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai fazer você crer nessa palavra, e essa palavra vai transformar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Os fariseus pregavam de maneira eloquente, eram doutores da lei. Mas a palavra diz em Mateus capítulo 23, versículo 3: fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façam o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Tem muito pai que manda o filho fazer uma coisa, mas eles não fazem. Uma vez, atendendo alguns jovens, alguns adolescentes, eles viraram para mim e falaram assim: meus pais são hipócritas. Eles falam, mas eles não fazem aquilo que eles estão falando. É difícil um filho virar e falar isso. Eu não sou perfeito, eu tenho minhas dificuldades. Tem hora que eu fico nervoso, tem hora que eu tenho que me controlar, tem hora que eu tenho que pedir graça a Deus,
para ouvir alguém falar alguma coisa e fazer de conta que aquilo ali não vai me afetar, porque Deus está na minha vida, e aquelas palavras muitas vezes de maldição, aquelas palavras muitas vezes torcendo para dar errado, aquelas palavras muitas vezes que vêm como flecha, que ferem o nosso coração, elas têm que ser desprezadas. Quando você escuta a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala totalmente ao contrário, opte, faça opção pela palavra de Deus, faça opção pela voz de Deus, ouça a voz de Deus, para de ficar ouvindo palavra de homens, para de ficar esperando palavra de homens para te elogiar. É verdade, Deus. Agrade a Deus, viva para Ele. Barabachou. Glórias a Deus, aleluia. Jesus era tão simples que ele pega os 10 mandamentos e elege 2 mandamentos principais. Na verdade, é um resumo da lei. Ele diz: ouve, ó Israel, o primeiro mandamento é este: o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem faz isso, meu irmão, cumpre a lei. Não há outro mandamento maior do que esse. E se você observar, os mandamentos são divididos em 2 partes. Mandamentos em relação ao homem: não roube, não adultere, não cobice as coisas do teu próximo. Tem a ver com o próximo. E a outra metade, a outra parte que não é a metade, tem a ver com Deus. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não faz imagem de escultura. São mandamentos voltados para Deus. Como adorar a Deus? Então Jesus resume em 2. Mas os fariseus não. Eles são mais sábios. Eles são mais cheios de ensinos. A palavra de Jesus, simplicidade, transforma 10 em 2. A Bíblia diz que o caminho do homem é simples, que quem complica é o homem. É você mesmo que complica muitas vezes a sua vida. Os fariseus, os doutores da lei, transformavam 10 em 613. (365 mandamentos. E um comentário que eu li diz que são mandamentos negativos, um para cada dia do ano, correspondendo ao número de dias do ano solar, que é como se cada dia dissesse à pessoa: não cometerás uma transgressão hoje. Olha só, irmãos, é muito bom você acordar não querendo cometer transgressão naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor, isso é maravilhoso. Ele diz que os 248 mandamentos positivos, o comentário diz, são relacionados ao número de ossos ou órgãos importantes no corpo humano. Isto é, como se cada membro dissesse à pessoa: cumpra um preceito comigo hoje. Como se a cada dia a minha mão virasse para mim e falasse: vamos adorar a Deus. O meu pé falasse assim: faça uma adoração verdadeira ao Senhor, faça uma oração ao Senhor, entre em comunhão com Deus. É como se cada pedaço de mim, o meu coração batesse, e cada batida eu falasse: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, eu estou vivo, eu tenho a graça, eu tenho a palavra de Deus em mim. É como se cada pedaço meu estivesse falando alguma coisa para agradar a Deus. É bonito, mas eles estão complicando.
Enquanto Jesus pega 10 e transforma em 2, eles pegam 10 e transformam em 613. Então Jesus é poderoso, a sua palavra é poderosa. Eu escrevi, até mandei no WhatsApp na semana passada, falando sobre a mensagem de Jesus, né? Uma das mensagens mais impactantes é a questão do amor. Deus é amor. Sua palavra, amai a Deus acima de qualquer outra coisa. Não podemos colocar nada no lugar de Deus. Ele deve vir em primeiro lugar na nossa vida, na vida de cada cristão. Que Deus esteja em número 1 na escala de prioridade da sua vida. Quem que você deve agradar primeiro? A Deus. Amém? A Ele a honra, a glória, tudo que você é. Eu coloquei: de todo o coração expressa sentimento. A fé em Deus deve ser expressa com veracidade, livre de qualquer hipocrisia. De todo o coração, sinceridade, não hipocrisia. De toda a tua alma, expressa vontade, livre-arbítrio, capacidade de fazer escolhas. Amar a Deus deve ser exercido de livre e espontânea vontade. Não adianta estar na igreja por causa de papai e mamãe. Vai chegar a hora que você vai empinar o nariz, e se não servir a Deus por amor, vai sair da casa do Senhor e vai se arrebentar lá no mundo. Filho de crente não é crente. Crente é quem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Crente é quem aceita passar pelas águas batismais e confirma a sua vida de servidão a Deus, que se coloca diante do Senhor para morrer para o mundo e viver para Deus. De todo o teu entendimento expressa razão, raciocínio, é o culto racional. A vida cristã deve ser desenvolvida com sabedoria. O crente tem que viver com sabedoria, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Tem que haver sabedoria no andar, no viver do cristão. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos sobre a oração. Não tem a ver com o tema, mas um pouco de sabedoria. Eu tenho um problema, já tive problema de sinusite, nunca mais tive. Mas eu gostava de orar com a testa no cimento frio. Ia orar, botava a testa no chão. A testa ficava gelada, deu sinusite em mim. Tem aqueles que oram com a testa no chão, nunca tiveram sinusite, vai, continua orando. Mas depois eu tiver com sinusite, aí eu vou culpar Deus? Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu estou na tua casa, estou pregando a tua palavra, estou fazendo isso, fazendo aquilo, mas na hora de orar não tem sabedoria nem para botar a cabeça no chão. É sabedoria. Deu sinusite, eu não vou colocar a testa mais. Às vezes eu coloco a mão no chão e coloco a minha testa na mão. Para mim é como se eu estivesse com a testa no chão. Cada um tem um costume, cada um tem um jeito de orar, tá bom? Respeito. Tem gente que coloca um tapetezinho, ajoelha no tapetezinho, coloca a testa no tapetezinho. Sabedoria é viver o evangelho com sabedoria. Eu não estou dizendo que crente não pode orar com a cara no pó, não. Estou dizendo que eu tive um problema de saúde por causa disso. Quer ver outra? Jejum. Eu fazia jejum sem beber água. E aí tinha vezes que eu estava com sede e falava assim: não, estou de jejum, não posso beber água. Aí ficava vários dias sem tomar água. Mesmo sem estar de jejum, eu não estou de jejum, não posso beber água, não posso beber água, não posso beber água. Falta de sabedoria me deu crise renal, deu pedra nos rins. Eu só jejuo hoje bebendo água. Posso passar até 18 horas sem comer nada, mas tome-lhe água para dentro, tome-lhe água para dentro, estou me hidratando. Cada um tem seu jeito, é jejum do mesmo jeito, pode ser até considerado jejum parcial, porque é o jejum tomando líquido, não tem problema nenhum. Amém? Amém.
tive um problema de saúde, eu vou permanecer batendo ali, batendo. É bom fazer uma caminhada de vez em quando. Sim ou não? Fazer uma caminhada, cuidar do corpo, daquilo que come, não comer de tudo quanto é coisa e botar tudo para dentro ao mesmo tempo. Na hora que a gente para de comer, isso é o que? Viver com sabedoria. Voltando, de todas as tuas forças, expressa ação, atitude. Amar a Deus não apenas com palavras eruditas, mas com atitudes. Ser cristão é ter vida prática. Jesus vira para os discípulos e fala: eu estive nu, vós me vestiste. Eu estive com fome, com sede, vós me deste de comer e de beber. Eu estive preso, estive doente, vós me visitastes. Aí os discípulos viram para ele e falaram assim: quando foi isso? E Jesus fala: quando vocês praticam a palavra do Evangelho, quando vocês não vivem na teoria, quando vocês fazem atitudes de amor ao próximo, às pessoas, a qualquer um desses pequeninos, vocês fazem a mim. E depois Jesus fala ao contrário: eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber. Jesus fala ao contrário. Quando foi isso? Quando vocês deixaram de fazer para as pessoas que batem a tua porta, que puxam você pelo caminho, que te pegam no meio do sinal, que às vezes estende a mão e às vezes nós não fazemos nada. Às vezes estão com fome, nós estamos na mesa do restaurante, estamos tão bem arrumados, a gente não quer contato com esse tipo de pessoa, e às vezes a gente deixa a pessoa faminta, às vezes a gente não auxilia, não ajuda, não paga um prato de comida para as pessoas. Eu não sei se Deus está falando com você nesta noite, mas muitas vezes o Senhor tem falado comigo. Muitas vezes a gente ajuda quem não merece, muitas vezes a gente ajuda quem vai usar mal aquele dinheiro. Mas quem pede um prato de comida, meu irmão, é difícil. Ajuda, dá um prato de comida. Às vezes bate na nossa porta, a gente despede vazio. Quem sabe é o Senhor Jesus, por meio dos seus anjos. Diz a palavra que muitos hospedaram anjos sem saber. Anjos chegaram como peregrino, como pessoas que estavam andando na cidade, e muitos falaram para eles: entra. Jesus estava andando no caminho de Emaús e viraram para ele e falaram: Jesus, já se faz tarde, entra aqui, Senhor, vai só amanhã. Aqueles homens ali estavam cumprindo a palavra de Deus, que mandava eles serem hospitaleiros, e eles foram hospitaleiros com Jesus sem saber que era Jesus. E quando Jesus entra na sua casa, eles preparam uma refeição. E Jesus, participando daquela refeição, se revela e eles entendem: é Jesus, é Jesus, é Jesus. Permita, viva o Evangelho. Parece que esse pastor fica batendo muito nessa tecla, mas não faz sentido ser crente na teoria. Não faz sentido eu saber que Deus escuta a minha oração, e quando o mal chegar na minha casa eu me desesperar, eu ficar desesperado, correr para tudo quanto é lado, ficar igual barata tonta, ao invés de eu parar e orar a Deus, de eu falar com o Senhor: Senhor, eu vou orar 10 minutos, Senhor, eu vou orar 5 minutos, Senhor, eu vou entrar dentro desse banheiro, Senhor, e eu quero orar, eu vou falar contigo, Senhor, eu estou com esse problema, eu estou com essa dificuldade. Deus entra com providência. É viver na prática, é na hora que a ofensa vem, você calar, se tornar humilde, porque o Senhor exalta aqueles que são humildes, mas toda vez que eu me exalto, o Senhor pode me abater. É viver a palavra, é viver o Evangelho, porque quando eu ando nos limites da palavra, quando eu vou caminhando pelo caminho da palavra, da doutrina da palavra, eu erro menos, eu peco menos, eu agrado mais a Deus. Mas quem não lê Bíblia, como é que vai saber? Eu não leio.
Isso é para pastor, isso é para pregador. É para quem quer ter coração quebrantado, coração substituído de pedra por coração de carne. É quem quer realmente ter a vida do Evangelho no seu coração, o Espírito Santo pulsando dentro dele. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muitas pessoas têm experimentado o verdadeiro Evangelho quando elas param para meditar na palavra de Deus. Muitas pessoas, quando param para meditar, às vezes fazer uma pequena oração, às vezes se emocionam, às vezes até no lugar público. Eu não gosto de orar quando eu estou dirigindo, porque às vezes eu quero fechar o olho, e aí fica meio complicado, né? Dirigir orando, ainda mais só para querer falar em línguas estranhas, o trem começa a complicar. É melhor parar e orar em outro lugar, né? Porque dá vontade às vezes, você sente a presença do Senhor. Tem hora que eu estou conversando com Deus, vem lágrimas nos olhos, vem um negócio gostoso, vem uma sensação, vem uma presença. Viva o Evangelho, leia a palavra de Deus, coma a palavra de Deus, medite nessa palavra, cuidais porque elas têm as palavras de vida eterna. É nela que tem as palavras de vida eterna. Eu vou tentar fazer leitura rápida aqui de um texto, meu tempo já encerrou. É um pequeno texto que eu escrevi. Deus está lá no Monte Sinai, se revelando, buzinas, trovões, um monte fumegando, pegando fogo, aquela glória em cima do monte, o povo morrendo de medo. Deus, antes de Moisés subir, fala para o povo, chama os anciões, chama as pessoas, manda ficar aqui no pé do monte, manda o povo ficar bem longe, não deixa chegar animal, não deixa chegar homem nenhum, porque quem tocar no monte vai morrer. Agora um contraste, você vê Jesus, se torna homem, as pessoas abraçam Jesus, tocam em Jesus, são curadas, assentam na relva para ouvir a voz de Jesus. Jesus fala, as pessoas escutam, alguns guardam a palavra, alguns são transformados, outros vão ali para tentar Jesus, porque tem muita gente que vem para a igreja para tentar, não é para ser transformado, para provar, para ficar mexendo, para ficar... Tem gente que lê a Bíblia para colocar em descrédito o outro. Mas no Velho Testamento, no Novo Testamento, na época de Jesus, já tinha essas pessoas lá. E essas são as pessoas que não receberam Jesus no coração. O texto que eu queria ler, prometo fazer um negocinho e colocar no WhatsApp, tá bom? Não vai dar para mim falar agora não. Vamos nos colocar em pé? Jesus continua dizendo: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Você veio a Jesus, Ele não vai te jogar fora. Ele continua dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem para Jesus, se entrega ao Senhor, permita que Ele transforme a sua vida, a sua alma, em nome do Senhor. Pastor Paulo, nos auxilie aqui. Jesus conhece os segredos do nosso coração, Jesus conhece os segredos do seu coração, mas Ele também é poderoso para trazer resposta ao seu coração, ao seu pedido, às suas necessidades. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Curve a sua cabeça.